primeiro de tudo, eu quero te agradecer, porque vocês estão protagonizando debates. Eu acho que vocês não estão só participando, não estão só servindo de escada, não, vocês estão protagonizando debates, assim, estão trazendo aqueles que são feras, assim, para discutir. Me sinto honrado com isso, sabe? Porque eu sei que a LAUTECH está realmente, assim, provocando um debate muito interessante na comunidade jurídica. Precisamos disso. Precisamos disso. Né? Sabe que eu sou entusiasta do debate envolvendo as relações entre direito e tecnologia. Não sou um novo cristão nessa conversa. É verdade. E acho que a gente tem muitos pontos para avançar. Quando se fala em matéria de prova, especificamente, né, eu acho que a grande questão que surge, primeiro de tudo, é a gente estabelecer um ponto de partida. Né? E aqui tem um paradoxo, assim, um impasse. Porque, de um lado, nós que lidamos com o foro, nós sabemos que prova não envolve uma atividade de demonstrar cabalmente, de maneira absoluta, os fatos. Às vezes é a parte mais difícil da vida. No mais, às vezes, a gente persuade o juiz. Né? E o juiz também busca se convencer. Então nós estamos numa dimensão que é do argumentar, que hoje não tem o certo e o errado, o sim ou não, sabe? Nós estamos trabalhando numa dimensão do que é o possível. Né? A investigação é a investigação que não pode ser ilimitada, a gente tem limite do tempo, a gente tem o limite da inadmissibilidade de provas ilícitas e assim por diante. Mas, por outro lado, veja, quando a gente coloca o componente tecnologia nessa conversa, o paradoxo é esse. A tecnologia parece que vai nos dar algo de exato, que não é passível de erro, sabe? Então, aqui nós temos uma tensão de valores muito interessante a ponderar. Eu, particularmente, vejo que a tecnologia ela agrega alguma vantagem, né, no todo. Acho que a gente passa a ter possibilidades que a gente não tinha. E eu acho que a gente tem que explorar isso. Mas, ao mesmo tempo, surgem algumas dificuldades, né? A gente sabe que as pessoas estão tendo dificuldade de não lidar com a prova oral, por exemplo. Né? As pessoas ainda estão engatinhando no uso da prova documental. Né? O documento eletrônico é um grande desconhecido de muitos, né? E às vezes a gente fica meio discutindo um pouco as coisas dentro de uma base não muito séria. Isso é uma das coisas que a gente precisa avançar. Que é pensar, por exemplo, no que se faz aí ao discutir, de novo, o problema da prova oral, sem perguntar, por exemplo, se as pessoas sequer têm condições de produzir essa prova. Saiu um ato permitindo que instrução no júri pudesse ser feita de maneira remota. No júri. Os operadores estão com uma série de incertezas. Para dar um exemplo, tá? A questão da ideia de ter uma testemunha não ouvir o que a outra diz. Como se faz para controlar isso? Eu conversava com um amigo, um promotor de justiça muito talentoso também, que falava disso. Dizia, eu não me sinto tranquilo com essa circunstância, porque me parece que não tem como contornar, porque, vamos lá, ou a pessoa está na mesma sala, ou até mesmo não precisa estar na mesma sala. A gente sabe que com tecnologia tu pode jogar uma tela de um monitor para outro em outra sala. Então, quer dizer, o risco de fraude é grande, né? Sabe que esse é um ponto que é muito interessante, que não é debatido, né? O ambiente do foro é tétrico. Vamos fazer um acordo. O ambiente da sala de audiência é um ambiente com o qual os advogados e juízes estão acostumados, mas as partes e testemunhas não. E nunca estarão. E se estiverem acostumados é porque tem um problema. E é interessante que agora a gente expõe as pessoas a um outro ambiente, né? Aquilo que a gente chamava de a justiça, né? Não é mais um prédio, não é mais uma sala. A justiça agora está virtualizada no sentido mais puro da palavra, né? De um Pierre Levy. E aí o que a gente tem aqui é isso, um ambiente que também ele é estranho. A testemunha e a parte às vezes não estão acostumadas com a ferramenta. E quer saber, muitos advogados também não estão.
Sim, sim. Né? Mas, não, vamos lá, tem advogados que são ligados em tecnologia, que eles têm um gosto por isso, mas a gente tem um pessoal que ainda é muito analógico. E que, se para o advogado esse ambiente já é estranho, que dirá para alguém que tem que estar trabalhando sob a asa de um advogado, vamos dizer assim. Uhum, Né? uhum. Eu fico preocupado com isso mesmo, porque eu acho que isso é uma questão que passa pela inclusão digital básica, se colocasse uma questão fundamental aqui. A gente tem que começar a discutir a questão da educação, a educação para o direito. Uhum. No sentido de que as pessoas elas passem a ter educação jurídica, não aquela coisa do, tem que aprender as normas da Constituição desde... Mas a gente ter uma formação, né, de alguma forma, já inclusiva do ponto das pessoas conhecerem seus direitos, mais do que as leis. E também já terem uma ideia do que poderia vir. E eu acho que essa inclusão também tem que ser uma inclusão que passa pelo digital. Sim. Não é mais aquela inclusão de saber, olha, existem tribunais. Não, agora passa também por entender, olha, como funciona. E até para desmistificar, sabe? Até para desmistificar, para desconstruir um pouco essa coisa que as pessoas têm. Tem que fazer vários mitos aqui, né? Primeiro que a prova não é da parte. Uhum. A prova é do processo. Né? Você produz a próprio processo. Então, as pessoas parecem que elas não conseguem largar a prova como se fosse um filho, né? Sim. É aquela coisa, a minha prova. Não, a prova você levou o processo agora, nós vamos discutir ela no todo. É como quem coloca uma peça dentro de um quebra-cabeças. E aí nós temos que começar a trabalhar com a imagem que teria que se gerar, sabendo que faltam muitas peças ainda. Né? Isso aqui é interessante. E o que eu enxergo naquela imagem pode ser o que tu não enxerga. O que tu enxerga é diferente. Essa ideia de que as pessoas têm que pouco se desapegar passa também pela ideia de que não adianta a gente ficar pensando na desconfiança. Acho que talvez a gente tenha que desconstruir um pouquinho algumas coisas. Essa questão da prova oral tem me mexido um pouco, assim, sabe? Porque a grande questão é, talvez nós estejamos numa época em que a prova oral, ela tem uma utilidade, na Justiça do Trabalho ela tem, no âmbito de direito de família também tem, acho que de maneira especial, mas em um sem número de espaços da sociedade ela está diminuindo o seu espaço. Contratos, responsabilidade civil, relações com a administração pública, com grandes litigantes. A gente vê cada vez mais a prova documental ocupando espaço e a prova testemunhal cedendo espaço. E além disso, eu vejo que tem um outro ingrediente que muda um pouquinho o peso da prova testemunhal, por exemplo, e da depoimento da parte, que é justamente o advento de tecnologia. Hoje nós estamos falando aqui usando um smartphone, certo? Quantas vezes as pessoas estão na rua e elas pegam o smartphone para documentar uma imagem que elas estão vendo? E quantas as pessoas, às vezes, no seu ambiente de trabalho, tiram fotos, fazem vídeos, e a gente tem uma certa desconfiança disso. Porque o vídeo pode ser alterado. Porque a foto pode ser alterada. E é engraçado que se fosse juntar uma cópia Xerox de qualquer papel, a gente diz, não, olha, dá para confiar, viu? Parece com o original. É engraçado como a cabeça da gente é curiosa nesse ponto, né? É muito uma pré-compreensão que a gente tem. Eu vejo o seguinte, talvez a prova testemunhal e o depoimento da parte, por serem relatos do que alguém diz ter visto, acabem cedendo espaço cada vez mais em detrimento dessas novas tecnologias que permitem documentar, registrar atos, especialmente quando se trata de documentos eletrônicos e quando se trata de gravações ambientais. Vai no seguinte sentido. As regras sobre ônus de prova, elas são regras de julgamento, que a gente usa quando tem dúvida, né, sobre se algo está ou não provado. Ou porque não tem a prova, ou porque não sabe se a prova convenceu. E aí a gente tem que responsabilizar alguém pela dúvida, entre o 373 do CPC lá, ou outras regras que a gente conhece. Bom, por que eu falo disso? Porque me parece que cada vez mais nós teremos mais informação,
graças a esse boom de informação que a gente está vivenciando, né? Essa ideia de trabalhar com Big Data, por exemplo, né? E eu acho que isso vai ter um impacto interessante, que vai ser o de diminuir o espaço de dúvida. Tu vai trabalhar com mais informação. Talvez o que nós tenhamos como uma tarefa mais trabalhosa não vai ser ter o acesso à informação, mas o como articular a informação. Porque, no fundo, né, eu vou bater pé na tese na qual eu acredito, prova é um tipo de argumento. E nota, se prova é um tipo de argumento, imagina que agora nós vamos ter uma avalanche de argumentos diante dos olhos. E o problema não vai ser a informação, mas é como a gente articula essa informação. O problema da transparência é um dos grandes desafios quando se fala em qualquer tipo de documento eletrônico, né? Ou em qualquer ação que seja, de alguma forma, submetida a um algoritmo. O grande desafio hoje é como controlar, né, esses algoritmos, se é que é possível esse controle. Esse tema me interessa bastante. Eu tenho um projeto de pesquisa na PUC e eu acho que aí tem um problema sério. Tem um problema bem sério para a gente enfrentar. Né? Como a gente controla a racionalidade do juiz hoje, né? E como controlar a racionalidade do juiz robô, se é que é possível controlar. O processo, ele serve como uma ferramenta até para controlar um pouco essa preocupação, sabe? Pensa que o processo é um diálogo, é um debate. O processo é dialético. Então, um juiz que se coloca dentro de um diálogo, que se expõe ao diálogo com o advogado, ele também, de certa forma, ele está, não vou dizer abrindo o coração, mas tentando abrir a mente dele, para que tu possas, de alguma forma, antever, e eu acho que esse vai ser um desafio interessante, né? Antever como ele está equacionando aquela relação entre diversas provas. Esse é um ponto interessante. As provas, elas se colocam em relação umas com as outras, confirmando, umas confirmam as outras refutam outras. Então, essa relação entre provas também é um ponto que também não é estudado, as pessoas deixam de lado, né? Mas que eu acho que pesa muito. E essa transparência nesse mecanismo, acho que ela é assegurada graças ao diálogo. Né? O diálogo é uma instância de controle do poder do juiz e de controle quanto ao arbítrio do juiz, que é o grande perigo. É isso que a gente quer combater, porque o grande medo da gente... Vamos lá, nós já advogamos há mais de 20 anos, nós não temos problema com juízes que têm um poder na caneta. O problema da gente é o juiz arbitrário, o juiz tirano. Né? E esse é um problema que não é um problema nosso, pessoal. Não, é um problema de qualquer cidadão. Sim. Né? Que qualquer pessoa que pretenda um processo democrático não aceita um juiz tirano, arbitrário. A gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade de entender como é o mundo aos olhos do outro, sabe? As dificuldades que o outro tem de ter acesso à tecnologia. Nós estamos passando tempos bem complicados, né? A gente sabe que do outro lado, numa sala de aula, tem um aluno. E às vezes esse aluno, nesses tempos de aulas online, a gente ministra uma aula e a gente não sabe onde esse aluno está assistindo essa aula. Porque ele pode estar assistindo, vamos lá, numa cobertura num bairro nobre de Porto Alegre, como pode estar assistindo na periferia, com um barulho enorme no seu ouvido, sem conseguir prestar atenção naquilo que a gente está dizendo. E a gente tem que se comunicar com todos. O juiz, quando ele vai lidar com as partes, ele tem que, de alguma forma, se inserir nesse meio. Não vai comprometer a sua imparcialidade isso. Ele tem que ter essa sensibilidade, de alguma forma, a entender. Bom, a parte não está acostumada com a audiência, então ela... sabe, quando tiver o depoimento, ela vai gaguejar. Ela não está acostumada com essa ideia da audiência online, então ela vai olhar para um lado que não é o lado da câmera, sabe? Ela não sabe direito para que lado que ela olha. Porque alguém vai dizer, não, mas não está olhando para a câmera. Então está olhando para alguém que está instruindo. E vamos combinar, assim, a testemunha vai suar, a testemunha vai gaguejar, a testemunha não sabe onde pôr a mão. E é do jogo. E outra, achar que não vai conseguir controlar porque a testemunha está do outro lado da tela,
e que conseguiria controlar porque a testemunha está perto. A gente tem que desconstruir um pouco isso, sabe? Eu acho que nós temos que começar a enxergar um pouco mais a ideia de que o mundo se expande quando a gente olha para uma tela. Não se trata só de encurtar a distância. Não é só isso. Nós estamos criando um outro lugar. Imagina que o que a gente está falando por uma tela aqui, isso aqui é uma... A gente podia chamar de uma sala. Sim. Uma sala que não tem teto, que não tem porta. A gente está aprendendo a lidar com esse mundo. De novo, assim, ó, uma coisa era colocar toda essa turma dentro de uma sala. Né? E é interessante que dentro de uma sala, talvez a gente não enxergasse um a um, do mesmo jeito que a gente enxerga numa tela. E de outro lado, talvez as pessoas que estavam na sala não enxergassem quem estava com elas na sala. E aí eu vejo que tem várias coisas aqui. Uma delas, por exemplo, é a indiferença em relação a quem está na sala. Isso é uma coisa que preocupa, sabe? Porque o ambiente online, ele pode se tornar extremamente impessoal. Existe um outro lado que é essa ideia de que, às vezes, tu está numa sala e, vamos lá, é tanta informação, é tanta gente, e as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, e aí, sabe, entra na sala, desliga a câmera e fica fazendo outra coisa enquanto ouve o que está sendo dito, e talvez não faça uma coisa nem outra direito. E vamos fazer aqui, não falar na terceira pessoa do eles agem assim. Às vezes nós fazemos. Eu mesmo, aqui, tento fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e talvez devesse, de alguma forma, puxar um pouquinho o freio de mão. Mas eu acho que esse é sintoma da nossa sociedade. E o que eu vejo é o seguinte, Lu, o processo, como um todo, ele é um capítulo da cultura humana. Já me ensinavam isso os meus professores. Né? Cultura é tudo aquilo que a gente cria. Tudo que o ser humano cria. Né? Tem coisas que a natureza nos dá e tem coisas que o ser humano cria. O processo é um pequeno capítulo, né? Talvez às vezes supervalorizado por alguns, sabe? Mas é um capítulo que ele, de alguma forma, expressa e transparece o que nós somos. No caso, fala essa questão das audiências de mediação e conciliação. Eu acho que ali tem um outro problema sério, que é o da comunicação. Olha que interessante. A gente fala em processo e audiência e meio de tecnologia, parece que a gente fala como se fosse tudo uma coisa só. E uma coisa é falar numa sessão de mediação desenvolvida online. Outra é falar numa audiência de instrução. Uma terceira é falar numa sessão de julgamento. Olha que interessante isso. Era uma ação direta de inconstitucionalidade nas mãos do Supremo. E aí, o relator era o ministro Marco Aurélio. Quando a gente fala do ministro Marco Aurélio, muitos brincam que ele é o voto em sentido contrário, né? O minoritário em muitas questões. Ele tem as suas posições. Eu não estou discutindo certo e errado da posição do ministro Marco Aurélio, porque ele é talentoso, como nós temos um Supremo muito talentoso, tá? Sei que as pessoas criticam muito o Supremo, mas o Supremo é muito talentoso. Mas o que eu queria apontar é que o relator era o Marco Aurélio. E aí o Marco Aurélio coloca o voto como relator. E na sistemática do plenário virtual, o que ocorre é que o relator coloca o seu voto e aí começa a correr um relógio. Para que os outros ministros venham a se posicionar. E no plenário virtual, vamos brincar assim, quem cala consente. E aí o que é curioso, quem calasse consentia com o Marco Aurélio. Olha que loucura. Então, era uma semana que as pessoas ficaram numa expectativa para ver se aquela posição, que aparentemente é a minoritária, prevaleceria em função do silêncio dos demais ministros. Precisava 6 votos para virar aquele julgamento. É loucura isso, né? Pensando que... Uma coisa é você pensar no julgamento ali, sabe? Um relator coloca o voto, se ninguém disser, é 3-0. Se um disser, vamos colocar o voto no sentido contrário, no máximo vai ter um 2-1. Mas 2-1 é lá, né? O problema é ter que virar de 6 votos, entende? 6 pessoas têm que falar. Isso é algo que ninguém está falando. Eu estou colocando essas questões que chamam a atenção porque, de novo, eu estou vendo muita gente falando de virtualização, colocando tudo como se fosse assim, um grande balaio de gatos. E eu acho que a gente tem que começar a separar.
Na prova oral, a gente confia no relato. Sim. O que a gente quer é que a pessoa diga assim, o que você viu? Afinal, o que teus olhos viram? Porque é interessante que você vai olhar a prova testemunhal, se a pessoa for cega, ela não pode ser chamada a falar sobre o que ela não vê. Né? Aquilo que os sentidos não lhe permitem captar. Né? No fundo é isso, a gente quer que a pessoa relate a sua percepção. E aí tudo que a gente não quer é que de alguma forma esse relato seja influenciado por algum fator externo. É isso. A gente não quer que a pessoa possa consultar notas, a gente não quer que alguém fique dizendo o que ela deve falar ou não deve falar, a gente não quer que um relato seja influenciado por outro, a gente quer que esse relato seja o mais puro possível. Né? É isso. O sistema é desenhado para isso. Eu acho que não tem escapatória. A gente vai ter que, de alguma forma, reconhecer que nesse universo a gente vai ter que desenvolver, da parte do juiz, um pouco mais de argumentação consistente para dizer por que acredita ou não acredita no relato de alguém. Eu sinceramente, não acredito num sistema imune a fraudes. Sim. Nessa parte de tecnologia. Eu sei que as pessoas começam a dizer que surgem novas tecnologias que permitem combater a fraude, mas, sabe, vai sempre surgir alguém dizendo, olha, eu consigo entrar como um terceiro, interferindo naquela informação, manipulando aquela informação. Então, assim, eu não vejo como escapatória. A alternativa, que me parece que existe, é a da gente começar a cobrar do juiz um pouquinho mais, não dizer por que ele acredita ou não acredita num relato. Sim. Porque também tem isso, sabe? Aquela coisa do dizer, eu não acreditei no relato da testemunha X. Não é, ou às vezes nem fala sobre o relato da testemunha X. Silencia, sabe? Aquele silêncio que te ensurdece. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que começar a jogar mais com a fundamentação. E eu sei que alguém vai me dizer, não, mas os juízes vão muitas vezes olhar e dizer, eu não confio naquele relato daquela testemunha. Porque ele era amigo de uma das partes. Ou porque aquele relato estava contaminado porque ele foi testemunha no outro processo. Na verdade, o que é interessante é que nem juiz nenhum faz menção a tais circunstâncias quando ele quer rejeitar esses relatos. Eles sempre saem pela tangente. Eu acho que o grande investimento do judiciário deve ser em tecnologia e em estruturas que aproximem o judiciário da comunidade. Sim. Talvez esse seja o grande passo, né? Eu não entendo por que o judiciário precisa de prédios com mármore. Eu não entendo por que tem que ser prédios grandes. Para mim, num país que tem 5.500 municípios, o judiciário tinha, na verdade, que ser capilarizado ao máximo. E isso importa na ideia de existir unidades do judiciário com uma estrutura que, eu não vou dizer que ela tem que ser franciscana, não é isso, mas ela tem que ser uma estrutura que ela, de alguma forma, não seja uma estrutura opulenta. Sabe? A gente consegue ter uma justiça com muito mais custo-benefício, a serviço do jurisdicionado. É preciso desconstruir um pouco isso, sabe? Essa ideia de que a justiça é aquele lugar onde a pessoa não sabe se pode chegar com aquela roupa que ela tá. Sabe? Doutor, eu tenho que ir de gravata? Eu não tenho sapato, eu posso ir de chinelo de dedos porque é o que eu tenho. E a gente pensa, na capital não, mas tem que pensar, sabe, do Oiapoque ao Chuí. O Brasil é um continente com variedade tão grande, a gente tem que começar a enxergar isso. E eu acho que isso é tão importante quanto a tecnologia. Eu acho que a tecnologia é um capítulo muito importante porque ela vai encurtar distâncias de um país do tamanho de um continente, ela vai cortar intermediários, isso vai ser muito bom, sabe? Ela vai nos dar segurança, mas a tecnologia por si só, ela pode virar confete. Esse é o meu medo. No lidar com o processo, com tecnologia, a gente tem que começar a se preocupar um pouco com aquilo que seria uma espécie de soft skills. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com a questão da empatia, como eu falei, tem que começar a se preocupar um pouco mais
com a retórica. Sim. A gente tem que se preocupar, talvez, um pouco com... Não retórica no sentido pejorativo da palavra, mas na linguagem acessível para o jurisdicionado. A própria acessibilidade da tecnologia, sabe? A tecnologia tem que ser friendly. Sim, sim. Sabe? Tem que ser amigável. Né? O camarada está lá, sabe, confinado, numa quarentena, num lugar... Outro dia um amigo me disse que ele estava no interior, ele estava acessando a internet, a rádio. Sim. Eu achei engraçado, eu pensei que isso não existisse mais. Mas no interior é direto, né? Eu quero agradecer pela oportunidade, tá? De coração, tá? Né? Eu estou à disposição, de coração, muito, muito obrigado